Bom dia, galera! Já estamos no capítulo 28. Eu tô só convidando algumas pessoas pra live. Estamos no capítulo 28 do livro O Ato Criativo, Uma Forma de Ser, do Rick Rubin. E cada dia uma leitura de um capítulo maravilhoso pra gente começar o nosso dia daquele jeito, né, inspirado. A gente já falei que a gente já tá no capítulo 28. O capítulo de ontem foi muito legal, que foi falando sobre hábitos. E eu não consegui postar o vídeo aqui no Instagram, porque ficou muito grande. Às vezes a gente acha que não tem nada pra falar, e aí quando começa a falar a gente não para, né? E foi o que aconteceu na live de ontem. A live ficou com 37 minutos, e aí não cabe aqui no Instagram, porque o máximo aqui do Instagram é 30 minutos. Então, esse vídeo falando sobre hábitos, ele vai pro canal no YouTube. Vão estar todos os capítulos lá, a leitura de todos os capítulos vão estar no YouTube. Mas, especificamente esse, ou pelo menos até agora, esse eu não vou conseguir postar aqui. Ele vai estar só lá no YouTube. E se vocês quiserem seguir lá, fiquem à vontade para poder assistir por lá também. A gente já tá no capítulo 28. E aí uma coisa legal que eu falei ontem na live é que eu tô sentindo que cada capítulo ele tá interligado um no outro. Então a gente vai fazendo a leitura do capítulo do dia e vai também referenciando os outros capítulos, trazendo as leituras, trazendo as reflexões de outros capítulos que já passaram pra gente poder discutir esse. Isso é muito maneiro, que a gente vai conseguindo linkar as ideias, né? Bom dia, Isa! Então é isso. A gente vai estar sempre discutindo, indo e voltando nos capítulos que já foi, pra gente poder ir fazendo essa conexão. Porque nada tá separado, gente. Nada nessa vida, nessa natureza está separado. Então a gente vai estar sempre voltando e fazendo as conexões com outros capítulos. Até porque ele repete também. Ele vai repetindo, falando aqui sobre algumas questões, por exemplo, dentro da paciência, o que a gente precisa fazer, a mente do iniciante, inspiração, os hábitos. Então, uma coisa está sempre conectada na outra. E aí, o legal é que ele vai fazendo essas conexões, trazendo tudo, fazendo essas conexões, trazendo para o capítulo, pro assunto do capítulo, né? Essas referências que já foram. Então, vamos lá. Capítulo 28. Sementes. Na primeira fase do processo criativo, que chamamos de semente, devemos coletar tudo o que acharmos interessante. Buscamos possíveis pontos de partida que, com amor e carinho, cresçam como algo belo. Não escolhemos as sementes que darão mais frutos, simplesmente as juntamos. A semente de uma canção pode ser uma expressão, uma melodia, uma frase do contrabaixo, uma sensação rítmica. Para um texto escrito, pode ser uma frase, um esboço de personagem, um cenário, uma tese ou um ponto da trama. Para uma estrutura, um formato, uma escolha de material, uma função ou as propriedades naturais de um local. Para uma empresa, uma inconveniência comum, uma necessidade social, um avanço técnico ou um interesse pessoal. Em geral, coletar sementes não envolve um tremendo esforço. É mais a recepção de uma transmissão, um notar. Como na pesca, paramos à beira da água, colocamos a isca no anzol e lançamos a linha e esperamos com paciência.
Não podemos controlar os peixes, só a presença da linha. O artista lança uma linha no universo. Não escolhemos quando a observação ou a inspiração vem. Só podemos estar lá para recebê-la. Como na meditação, é nosso envolvimento no processo que permite o resultado. Coletar sementes é mais produtivo com a percepção ativa e curiosidade sem limites. Não pode ser forçado, mas talvez possa ser desejado. Assim que as sementes brotam, não é uma boa saída tirar conclusões sobre o seu destino ou valor, porque isso pode atrapalhar seu potencial natural. Nessa fase, o trabalho do artista é coletar sementes, plantá-las, regá-las com atenção e ver se lançam raízes. Ter uma visão específica do que a semente vai se tornar serve de guia útil em fases posteriores. Nesse estágio inicial, pode eliminar possibilidades mais interessantes. Às vezes, uma ideia que pareça ter menos vitalidade pode crescer como uma bela obra. Outras vezes, a semente mais emocionante acaba não gerando frutos. É muito cedo para saber. Até avançarmos mais no processo e a ideia de ter se desenvolvido, é impossível avaliar com exatidão esses germes de ideias. A semente apropriada se revelará com o tempo. Por ênfase excessiva numa semente ou desdenhá-la prematuramente, interfere em seu crescimento natural. E a tentação de se colocar demais nessa primeira fase pode prejudicar todo o empreendimento. Tome cuidado com os atalhos e não risque itens de sua lista cedo demais. A semente que não é regada pode não revelar sua capacidade de gerar frutos. Colete muitas sementes e então, com o tempo, olhe para trás e veja qual reverbera. Às vezes estamos perto demais delas para reconhecer seu verdadeiro potencial. Outras vezes, o momento mágico que inspirou a vida da semente é maior do que ela. Bom dia, Ana. Em geral, é preferível acumular várias semanas ou meses de ideias e então escolher em qual delas se concentrar, em vez de seguir um impulso ou uma obrigação de correr para a linha de chegada para alcançar o que já está diante de nós. Quanto mais sementes se acumulam, mais fácil se torna avaliá-las. Se coletou 100 sementes, você pode descobrir que a número 54 fala com você como nenhuma outra. Se a 54 fosse a única opção, sem outras sementes para dar contexto, seria mais difícil dizer. Se fizermos suposições sobre as sementes que não darão certo ou não se encaixam no que acreditamos ser nossa identidade artística, podemos ser impedidos de crescer como criadores. Às vezes, o propósito da semente é nos impelir numa direção completamente nova. Pelo caminho, ela pode se metamorfosear em algo que nem lembra a forma original e se tornar nossa melhor obra até então. Nesse momento, vale a pena pensar na obra como algo maior que nós, cultivar fascínio e maravilhamento com o que é possível e reconhecer que essa produtividade não é gerada somente por nossas mãos. O trabalho se revela ao longo do caminho. Caraca! Falando sobre sementes, sobre a gente acolher todas as sementes, né? E não julgar prematuramente essas sementes que a gente tá colhendo, né? E ter essa variedade também é importante pra gente poder escolher também. Que nem ele falou, a gente pegar 100 sementes e aí a número 54 é a que a gente sente que ressoa. Mas se a gente tivesse só essa, como que a gente ia saber que seria essa que ia ressoar mais, né? Então ter essas opções e também tá nesse lugar de cuidado. E aí, nossa, eu tava lendo e eu tava pensando em todas as minhas plantinhas, tipo, como é que eu estou cuidando das minhas plantas? No sentido
mais literal mesmo, né? De tá, no campo físico, saindo desse campo da ideia, né? Como eu estou cuidando das minhas plantas? Eu estou cuidando das minhas sementes? Quais sementes eu estou plantando? Quais sementes eu quero plantar? Estou regando essas sementes? Porque isso é importante. Para além de ter as sementes, é cuidar delas, desse processo, né? Que é o que ele fala aqui. É cuidar, é regar, é dar aquela atenção para que aquela semente cresça. E aí a gente vai ver, né, a partir daquela semente que cresceu, se vai virar, vai vingar, né, vai criar raiz ou não. E aí a partir disso a gente vai escolher, né, quais são as sementes que a gente vai continuar cultivando. Quais são essas ideias? Porque às vezes a gente julga prematuramente, né? Que nem o que ele fala aqui. A gente julgar prematuramente uma coisa ou muito boa ou muito ruim, sem deixar com que aquilo germine, né? Sem cuidar também, de certa forma. Então, vamos coletar sementes, vamos ter esse aporte, né, de referências, de ideias que a gente quer ter. E principalmente cuidar dessas sementes, cuidar com cuidado, como se fosse realmente uma plantinha. E aí agora, hoje, eu já tô mais ligada nisso, eu vou parar para até cuidar das minhas próprias plantas, né? No sentido bem concreto mesmo. Regar, cuidar da terra, para que essas sementes que eu vou plantar, elas cresçam. Inclusive, é uma coisa, né? Aquilo que tá fora tá dentro, aquilo que tá dentro tá fora, né? É uma lei hermética. Começar a cuidar aqui das minhas plantas de fora para eu poder também tomar esse cuidado para cuidar das minhas sementes dentro, né? Das minhas ideias, coletar mais, estar mais aberta para poder estar nesse lugar de coletar essas sementes e cuidar delas também. Saber aquilo que a gente planta também. E esperar germinar, ao invés de julgar prematuramente, de que aquilo vai dar super certo, que aquilo não vai dar certo. Ai, ai. É isso, gente. É isso. Vamos cuidar das nossas sementes, coletar sementes, cuidar, regar e esperar para ver o que vai sair, porque às vezes a gente acha esse julgamento antecipado é um julgamento, né? A gente não sabe como é que vai ser. Mas às vezes essa semente que a gente julga pode se transformar numa coisa totalmente diferente e abrir caminhos totalmente novos. Então, daí a importância da gente cuidar no tempo certo das coisas. Não, sem se adiantar e sem se atrasar também, né? Tá nesse lugar de cuidado e conexão também, para além do tempo, né, de se adiantar ou se atrasar e tal, é você estar conectado e presente naquilo. Que aí vamos voltar a outros capítulos que ele fala, né, que é esse estado de presença. O cuidado é um estado de presença, né? Você tá ali olhando para aquilo, vivenciando aquilo, é um cuidado. É um cuidado ali do momento. É você estar atento também. Você está atento a essas sementes que você está colhendo. Você está atento a essas sementes que você está cuidando. Se você está cuidando, se você não está cuidando. Eu já sei que eu tô assim, falhando com as minhas plantinhas. Então eu vou parar para poder repensar os cuidados, para eu poder também cuidar das minhas sementes internas, né? Mas, gente, é isso. Capítulo de hoje sobre as sementes. Coletem sementes, cuidem, plantem, cuidem e deixem com o tempo, né? Sem julgar antecipadamente. Deixa florescer, deixa nascer, florescer e ver se aquilo conecta e ressoa com você. Se não ressoar, tá tudo bem também. Você tem outras sementes, por isso a gente tá sempre coletando nesse lugar de ter outras sementes. Porque se uma não ressoar, eu também tenho outras, né? Que eu vou plantar.
Então é isso, galera. Vamos cuidar das nossas sementinhas, colher essas sementes, cuidar, plantar, tá nesse lugar de cuidado mesmo, presença, e deixar nascer. Cuidar para que nasça as sementes. E aí, a partir disso, a gente vai ver se ela vai ter raiz ou não, se aquilo vai ressoar com a gente, para daí a gente poder trabalhar, né? O que vai ser dessa semente. Gente, muito obrigada pela presença. Amanhã, capítulo 29, a gente já tá quase chegando no 30. Olha só, que coisa legal. Eu tô muito animada. Muito animada com esse percurso, né? Tipo, eu nem imaginava que eu ia chegar até aqui. Agora a gente já tá, tipo, quase chegando na metade. Deixa eu ver. Já tá quase chegando na metade aqui, ó. Isso é muito legal. Eu agradeço muito a todos vocês que estão acompanhando, Isa, Ana, a Carol também, que tá sempre acompanhando essa leitura. Amanhã estaremos aqui de novo, nesse mesmo horário, às 9 da manhã, para a leitura do capítulo 29, tá bom? Beijos, beijos e até amanhã. E cuidem das suas sementes.